as mesas de relacionamento, e dentro dessas mesas todo mundo é igual, todo mundo vai atender o cliente, tanto faz se você vai cobrar, se você vai confirmar, se você vai fazer a operação, cara, é todo mundo igual, todo mundo joga no mesmo time, que é em relacionamento a operações, a gente vai escolher o melhor parceiro e a gente vai concentrar ali. Tudo aquilo que for complementar, nós vamos desenvolver dentro de casa. E foi o que a gente começou a fazer. Então, se eu não orquestrar um time, eu não tenho resultado. Então, a gente parte dessa gestão das melhores pessoas, no lugar certo, fazendo a coisa certa e do jeito certo. Então, isso é uma característica muito forte. Olá, sejam bem-vindos a mais um Economia SC Podcast. Eu sou Ana Paula Dalk, fundadora do Economia SC e host do episódio. E hoje eu recebo o Gustavo Roveda, CEO da Ópera Capital. Seja bem-vindo ao episódio. Olá, Ana, obrigado. Bem-vinda também aqui. Obrigada. A gente está aqui na sede da Ópera gravando esse podcast, esse episódio. E para começar, eu queria saber aí um pouquinho da sua história, né? Até porque você já teve outros negócios, já aí tem uma carreira longa no mercado. E a sua relação aí com o empreendedorismo, né, que começou muito jovem. Legal. Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Minha história começa jovem, eu sempre falo que acho que antes de a gente empreender, a gente tem que aprender a gostar de trabalhar. E eu acho que o meu pai e a minha mãe me ensinaram isso, né? Eu tinha duas vertentes bem definidas. O meu pai sempre foi um empreendedor com algumas boas ideias, mas pouquíssima disciplina para fazer o negócio andar, para colocar em prática e tal, acabava desistindo muito fácil. E a minha mãe já com uma estrutura muito disciplinada, trabalhou 35 anos na mesma empresa, né? Ou seja, então tinha essas duas vertentes para a gente se inspirar e eu acho que isso é super importante. Então, eu começo a minha história quando eu tinha 10 para 11 anos, o meu pai tinha um bar aqui na cidade, uma lanchonete, vamos chamar assim, né? Onde ele recebia vários amigos, tinha várias pessoas que, né, recebiam lá, ele sabia o que cada um gostava de tomar, o que cada um gostava de comer, como ele recepcionava, e acho que essa para mim foi a primeira grande lição da personalização do atendimento, né? Então, ele sabia de cabeça quem tomava isso, que copo tomava, de que forma tomava, como isso acontecia, e eu observava isso, porque eu ia para a escola pela manhã, e depois à tarde, como minha mãe trabalhava, não tinha com quem ficar, ficava com ele lá. E aí eu observava esse atendimento, de como ele fazia, como ele tratava todo mundo, né, como ele fazia com que cada cliente entrasse naquele ambiente e se sentisse especial, então aquilo foi me chamando a atenção. E aí, de 10 para 11 anos, o meu pai teve um AVC e ele ficou internado quase que 60 dias na UTI e a gente tinha como fonte de renda esse bar e tal, e aí eu falei para minha mãe, olha, eu sei como isso funciona, eu tô lá todo dia, eu sei que segunda-feira ele faz sopa, que na terça ele faz bolinho de carne e tal, então eu falei, mãe, eu acho que eu consigo tocar. E a mãe falou, não, então vamos falar com alguns amigos, né, dele, se eles podem te acompanhar. E foi isso que aconteceu. Então, nesses 60 dias que ele se ausentou, eu fiquei no bar tocando isso e todo dia um amigo dele me acompanhava. E como eu já né, sabia cozinhar, ele me ensinava. Então, na segunda-feira era eu que comandava a sopa à tarde e para a noite quando os clientes chegavam. Então, houve até um auxílio, vamos dizer assim, uma corrente do bem aí para ajudar o meu pai naquele período, porque a gente também tinha uma despesa bem alta em relação aos exames que ele precisava fazer e tal. Então, nesses 60 dias eu fiquei ali junto com os amigos dele e a minha mãe dando suporte para tocar aquele negócio. E aí foi o meu primeiro grande estalo de dizer, cara, eu quero um dia ter o meu negócio para personalizar o atendimento com o cliente, para ter esse relacionamento, para conversar com as pessoas. Na época, ia o prefeito da cidade, ia delegado, ia, né? Ou seja, todos os amigos deles frequentavam aquele bar e para mim isso era muito legal, conviver com isso. Eu acho que me deu muito amadurecimento. E daquele momento em diante, eu falei, eu quero ter o meu negócio. Então acho que esse foi o primeiro grande estalo em relação ao empreendedorismo, mas depois eu vou pro CLT, e aí a gente vai juntos conversar mais um pouquinho aí sobre isso, mas o primeiro grande estalo do empreendedorismo foi isso, de saber, poxa, eu acho que eu posso estar do outro lado do balcão, com a barriga no balcão, pensando como um empreendedor. Isso para mim foi marcante na minha história. E depois que seu pai volta a administrar esse bar, você decide ir para o mercado aí CLT, como é que isso, é essa transição? Meu pai volta a administrar esse bar, mas resolve fechar, porque né, perde a vontade, aquilo impactou ele muito, né? Então ele volta a administrar, mas resolve fechar. Nesse momento ele e minha mãe também se separam, então são caminhos opostos a se seguir. Para mim aquilo também foi impactante. Aí eu já tinha na casa dos 14 anos, eu queria fazer o segundo grau numa escola particular, até aquele momento eu estudava em colégio público, mas a minha mãe não tinha condição de pagar, ainda mais com a separação e tal. E aí eu resolvi ir trabalhar
no que foi o trabalho do meu pai a vida inteira. Meu pai trabalhou no ramo funerário a vida inteira, foi agente funerário, depois foi sócio funerário, então trabalhou a vida inteira nisso. E eu resolvi ir para esse caminho também, com um grande amigo dele, que inclusive, né, é padrinho do meu irmão, e a gente tem uma relação espetacular. E eu fazia plantão nessa funerária toda sexta à noite, sábados e domingos. E ganhava R$50 por dia. E com isso eu conseguia pagar a mensalidade da escola, que na época era Nova Era, o nome da escola, custava R$99 por mês. Então era aquilo que eu conseguia fazer para poder cursar o segundo grau numa escola particular. Então eu fiquei ali dos 15 aos 17 anos fazendo isso, trabalhando na funerária, e aí trabalhando mesmo, aprendendo a dar ponto, fazendo plantão, virando noite. Então era um troço impactante, né? Eu acho que isso, você estar ali, né, lado a lado com a morte, é muito engraçado que vários amigos meus iam passar o sábado comigo lá, ficavam lá conversando comigo, e os caixões ali do lado, e parecia normal para todo mundo, mas era muito impactante, mas acabou normal para mim. E aí com 17 anos eu recebo a oportunidade de 16 para 17 ir trabalhar numa empresa do segmento financeiro, né, por uma indicação inclusive dessa pessoa da funerária e por mais uma pessoa em comum. Eu vou trabalhar numa operação dessa financeira, que na época ainda era factory, nem chamava FDIC, nem trabalhava fundo, e eu fui trabalhar lá digitando cheque. Então eu ia para a escola e no outro período eu ia lá digitar cheque. Então fazíamos operações de desconto na época, com uma porrada de cheque, e eu passava o dia digitando cheque, digitando duplicata, na época elas vinham impressas, com a nota fiscal anexa e tal, então eu digitava isso. Então esse foi o meu primeiro contato com o segmento financeiro. Eu fico lá até os 18 para 19 anos, e aí resolvo fazer o contrário. Geralmente em segmentos as pessoas primeiro trabalham no banco e depois vão para a operação financeira de FDIC, factoring e securitizador. Como eu não tinha experiência no banco, resolvi topar. E aí fui trabalhar no Santander. E a minha primeira experiência no Santander foi numa agência, numa cidade aqui perto, em São Bento do Sul. Então para mim foi muito impactante, né? Saí da minha cidade, estava aqui, né, confortável, tranquilo. Vou por uma cidade aqui do ladinho, fria pra caramba, 60 quilômetros de distância, uma cidade mais interiorana, e vou lá ser assistente de pessoa jurídica numa cidade bem num momento onde que o dólar saiu de 4 e pouco para 1,60. As empresas, basicamente 90% exportadoras, estão passando por demissão, diminuindo estrutura, e eu chego naquele momento, ou seja, eu querendo mostrar trabalho, querendo crescer numa instituição financeira, numa cidade que estava começando a passar por uma dificuldade. Lembro que nessa cidade eu dormia numa pousada, que me custava R$30 na época, e aí eu tomava um cafezão reforçado para pular o almoço, e a jantava com vale alimentação. Então eu falo que nos meus primeiros 1 ano e meio do banco a gente sobrevive de vale alimentação, porque né, a conta demora para fechar. Mas foi na instituição financeira, no Santander, onde eu passei 8 anos que eu aprendi a vender, que eu aprendi a criar relacionamento, que eu aprendi muito de crédito, que eu aprendi muito sobre atividade comercial. Então eu fico no Santander até 2011. Então nesse período de 2005 a 2011 é onde eu busco aprender, organizar. Passei por 8 cidades, trabalhei em 8 cidades diferentes. Fui gerente geral muito jovem, aprendi bastante liderança, gestão de pessoas, a diversidade. Passei por agências em situações complicadas, crescemos porte de agência. E fico feliz porque várias pessoas que estão comigo hoje dentro da Ópera, a gente trabalhou junto no Santander e eu tive o privilégio de poder convidar essas pessoas para trabalhar conosco. Então, basicamente, o meu início de carreira no mercado financeiro, antes de chegar na instituição que a gente está hoje, foi isso. Então, despertar para o empreendedorismo, entender que a CLT faz parte do processo para a gente aprender algumas coisas, evoluir sobre outras e depois voltar para o empreendedorismo para transformar a vida das pessoas, que eu acho que é o meu grande propósito. Sim, e essa virada para o empreendedorismo ocorre quando, assim? O que te fez mudar a ideia do confortável, né? Querendo ou não, você estava ali na agência, para arriscar e empreender? Acho que o grande ponto de virada foi nesses 8 anos que eu fiquei no Santander, eu acabei desligando muitas pessoas que eu gostava, por ordem de executivos, né, ou por não produção e tal, então aquilo me impactava muito. E aí eu sempre pensava, falei, cara, você desligar alguém que não tá esperando, cara, isso transforma a pessoa e tal. E eu falei, cara, eu não quero isso, eu quero decidir quando eu vou pro lado A ou pro lado B, eu quero ter isso sobre o meu poder de decisão. Então eu sempre vinha construindo e falei, cara, eu não quero transferir a gestão da minha carreira para ninguém. Eu quero fazer isso
pô, comigo, por mais doloroso que seja. E aí, num determinado momento, eu estava comandando uma agência aqui em Jaraguá do Sul. O banco passava por uma fusão com o Banco Real, Santander e Real, então era uma época de aprendizado, de fusão de carteira. E Jaraguá estava sofrendo uma enchente naquele momento, em 2011. E eu fui ajudar a minha mãe, que estava próximo de entrar água na casa dela. E aí eu recebo uma ligação de um executivo do banco na época, e eu falo, cara, eu tô aqui, ajuda a minha mãe e tal, depois eu te ligo. Ele fala, não, primeiro você vai me escutar, depois você vai resolver o que você tem para resolver. Então aquilo me impactou, no seguinte sentido, eu falei, cara, isso não pode estar acima da minha vida, isso não pode estar acima das pessoas que eu amo, então eu preciso tomar uma decisão. Voltei para a agência, pedi desligamento, eu tinha uma ideia, a minha formação da minha segunda faculdade, que era administração, era exatamente isso, montar um plano de negócio para uma empresa de factoring na época, não existia securitizador e FDIC naquele momento ainda, e eu resolvi fazer isso. Fui para o escritório, voltei para a agência, fiz uma carta de próprio punho, meti num fax e pedi desligamento e fui embora, dia 30/6/2011. Falei, cara, vou começar o meu negócio. E assim comecei na época um outro fundo, que eu vendi depois, uma outra securitizadora, com 88 mil reais. E com a ajuda de alguns amigos, eu me deparei no dia 1/7/2011 com uma HP, uma caneta, um celular e um notebook e uma vontade de fazer algo diferente no mercado de crédito. Então esse foi o primeiro passo. Lembro que a minha mãe ficou quase uns 60 dias sem falar comigo, porque ela não acreditava que como é que eu fui largar um trabalho no banco, que era espetacular, tinha todo o status, toda a referência. Querendo ou não, era o perfil dela de... Né, você falou que era há muitos anos que ela trabalhava na mesma empresa. Exatamente. Então, para aquilo que foi o pacto, né? Para mim também foi. Eu cheguei no dia primeiro lá, tinha alugado uma salinha de 30 metros quadrados, olhar para as paredes, olhar para aquelas mesas velhas, sem estrutura, teu telefone não toca, ninguém quer falar contigo, você não é referência para nada. Então, reconstruir essa imagem, né, através do empreendedorismo, quando você está no CLT, você carrega uma marca da organização que está te dando, né, o suporte para você trabalhar nela. E quando você vira empreendedor, você perde essa referência. Você. Sim. E aí, para você reconstruir essa imagem, é desafiador. Então, acho que estar nesse ponto de virar, dizer, puta, agora eu preciso reconstruir a minha imagem como empreendedor, como como gerente, como superintendente de banco, ela está construída, ela está consolidada, mas agora zerou o game e eu preciso construir essa história do zero. Então isso impacta, e aí nesse momento eu resolvi que eu precisava sobreviver. Eu ganhava muito bem no banco, pedi desligamento e tal, tinha conta para pagar, e também acreditava que o meu negócio precisava sobreviver sem ter o Gustavo como funcionário, né? Porque o Gustavo como funcionário naquele momento custava caro. E aí eu recebi um convite de um amigo e acabei virando professor. Então durante 3 anos eu sobrevivi com o salário de professor. Professor de ensino técnico, professor universitário, professor de pós-graduação. Então vivi durante 3 anos sobrevivendo com muito orgulho do meu salário como professor. Demandando, porque durante o dia você tinha que fazer o teu negócio acontecer e à noite você tinha que dar aula, porque aquilo era a tua sobrevivência. Então foi desafiador esse momento, mas de aprendizado espetacular. Visto é que alguns alunos que passaram na minha sala de aula por esse período trabalham comigo hoje aqui. Então a gente acabou descobrindo grandes talentos que estão conosco hoje aqui. Então, de novo, estar disposto a passar por isso é que transforma o empreendedor em alguém que realmente faz a diferença. Caso contrário, é mais fácil ficar lá na CLT, protegido pelo nome da empresa que você tá e tal, que é o que, né, a maioria das pessoas acaba fazendo, esperando o momento certo, que na minha concepção não existe. Né? Então, basicamente, isso é um pouco da minha história. E você ficou quanto tempo com essa empresa até fazer a saída e depois fundou a Ópera, né? Como é que foi essa transição? Eu fiquei de 2011 a 2021 nessa empresa. Tive o privilégio de 2026 receber um aporte de um investidor, onde ele comprou um pedaço dessa empresa em 2016. 2018 ele comprou o controle dela. E 2021 comprou todo a minha participação, porque era uma empresa que estava mais voltada para o negócio desse investidor. E não fazia sentido o Gustavo estar ali como executivo, porque ela estava sendo direcionada a atender basicamente as empresas do grupo desse investidor. Então eu fico lá até 2021. Aí vem outro impacto gigantesco, porque na época a gente tinha uma empresa com 70 funcionários, uma boa estrutura de capitais, grande. Eu saí de 88 mil reais quando eu fundei ela e entreguei ela com um patrimônio de 210 milhões. Então foi um crescimento, foi uma história, foi uma estrutura, foi uma referência. E aí por um período eu vou para o conselho. Então pensa, eu sempre tive na parte executiva,
botando a mão na massa, fazendo as coisas acontecerem, resolvendo o problema. E em um determinado momento o cara falou, para mim foi muito impactante. A gente assinou um contrato de venda, eu fiquei um mês de férias e na volta das férias eu não tinha mais sala, não tinha mais cadeira, não tinha mais computador, não tinha mais nada. Tinha umas cadeiras lá na sala de reuniões para participar das reuniões de segunda-feira para dar opinião, não para fazer alguma coisa. Então aquilo me impactou. Sim. Aquilo para mim foi um choque. Falei, putz. Quanto tempo que você ficou nessa Fiquei profissão? 6 meses. Eu falei, cara, fiz a coisa errada. Não devia ter vendido, devia ter ficado na parte executiva. Cara, para que caminho eu vou? E agora? Tô perdido. Aquilo me impactou muito. Porque eu era super jovem, né? Tinha vontade de fazer muita coisa ainda. Tava com 35 anos, então, pô... Né, meu filho caçula tinha acabado de nascer. Sim. Tava, né, com muita energia. Falei, agora, beleza, vida financeira resolvida, ok, mas vou para que caminho? Então aquilo me incomodava. Eu chegava na segunda-feira, participava daquela reunião, depois terça, quarta e quinta, sexta. E agora, né? Você queria alguma coisa. Isso. Daí falei, né, cheguei em casa, falei pra minha esposa, falei, vou ficar doente se eu ficar isso. Falei, vou procurar alguma coisa para fazer. Daí resolvi comprar algumas empresas. Fui lá e comprei parte societária em 3 empresas. Mas completamente desalinhadas com o meu perfil, com a vontade que eu tinha de fazer, mas eu precisava ter algum lugar para ir, e o jeito era fazer, né, compra de participação societária para poder fazer essas empresas crescerem. E uma empresa de confecção, uma empresa de alimento e uma empresa de tecnologia. E aí, com segmentos totalmente diferentes mas que eram as coisas que eu acreditava, que eu tinha, né, paixão por fazer. Sim. Mas comecei a participar dessas empresas e comecei a ver que não tinham muito a ver com o meu modus operandi, com a minha vontade de fazer, com o meu espaço. E aí comecei a confrontar um pouco os meus objetivos com os objetivos da empresa. Eu cheguei muito acelerado em todas elas, então querendo fazer a coisa acontecer, querendo crescer, porque a minha ideia era isso. Falei, cara, vamos crescer, vamos vender e vamos para a próxima. E todas elas, os fundadores ainda estavam no negócio. E eu falei, não, calma, espera, vamos, né, buscar outra alternativa. Tinha a paixão do empreendedor envolvida ainda. Isso, e aí tinha as questões familiares também, né, dos fundadores, então... Foi difícil, eu falei, cara, não é o meu mundo, não dá. Falou, ou eu tenho alguma coisa que eu vou botar a mão e vou fazer acontecer, ou eu vou pensar em algum outro modelo. E aí comecei a reduzir a minha participação nessas empresas, até conseguir vendê-las. E ainda eu tinha um outro desejo. Falei, cara, em algum momento eu quero ir para os órgãos públicos. Eu falei, cara, eu acho que a minha primeira formação é tecnologia, né? Então eu falei, acho que eu posso desenvolver algumas coisas, posso ajudar. O prefeito aqui era meu amigo na época e tal. Eu falei, cara, eu tenho vontade de fazer, de ajudar. E assim, eu sempre falo que a pessoa que está com a sua vida financeira resolvida e está na vida pública, está voluntariando. Não é? Porque não tem outro objetivo. E eu fui com esse objetivo. Então, em março de 2022, eu assumo a presidência do SAMAI aqui, que é a Companhia de Saneamento, convidado, né, por esse amigo, falou, cara, então vai lá, toma aí. É uma autarquia que tem um orçamento aproximadamente de 150 milhões. Falou, cara, transforma esse troço, faz um negócio digital aí, faz essa companhia mais dinâmica e tal. E aí eu fui para lá com esse objetivo. Consegui ficar 120 dias. Porque a velocidade é outra, o jeito de fazer é outra. Você acabou na burocracia e você tem essa habilidade de ser mais ágil. Isso. Entendi. E o órgão público, ele é burocrático por questões óbvias, né? Quanto menos burocrático ele for, mais transparente ele é. E nem sempre a transparência faz parte do jogo. Então, o órgão público, ele te dá essas nuances de, cara, talvez a burocracia faça bem, calma, deixa assim, e aí você entra com mais velocidade. Para mim foi muito impactante. Mas, ao mesmo tempo, foi transformador. Fiz grandes amigos, consegui fazer grandes marcos de evolução, de modelo de gestão, de dinamismo, de estrutura, de tecnologia, ou seja, conseguimos alcançar excelentes índices. Foi um negócio transformador para mim, um aprendizado espetacular, mas ainda senti a falta de voltar para o mercado financeiro, porque eu acho que ainda tinha muita coisa para realizar, mas eu ainda tinha um não compete da venda da primeira empresa, então, cara... Que era quanto tempo? Era 3 anos? Primeiro era 5 anos, depois a gente reduziu para 3, e aí depois a gente fez um acordo e finalizou em 2 anos. Então ficava nessa amarra, com vontade de voltar e tal, até que eu consegui reduzir com um acordo com o comprador para 2 anos o meu não compete.
E aí, em julho de 22, eu pedi desligamento do Samay, né? E aí resolvi abraçar a ópera e dizer, cara, é isso que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. Avisei o mercado que eu ia voltar pro jogo, né? Falei, cara, eu adoro isso. Já tinha a ópera foi fundada, né, pelo Guilherme, pelo Mike, pelo Rodrigo, pelo André, que acabaram saindo da outra empresa e fundaram o Ópera. E eu falei, cara, um dia que eu puder voltar, eu quero voltar pro jogo com vocês, né? A gente desenhou isso juntos. E aí eu voltei pro jogo a partir de julho de 2022. Falei, cara, quero voltar, quero fazer acontecer. E aí onde a gente transformou a Ópera no que ela é hoje, na estrutura que é hoje, desse desejo de desburocratizar o mercado de crédito, de aproximar o cliente, de transformar o crédito como uma maneira mais acessível para o cliente, uma proximidade e tal. Então, basicamente essa é a construção de maneira simplista. Estou te contando só coisa boa, né? Teve vários percalços nesse meio do caminho, mas é basicamente isso que me fez chegar até aqui. Sim. E me contaram aqui no off, né, que vocês têm essa preocupação de atendimento mais personalizado, que vocês estão mais perto do cliente, acaba sendo um dos diferenciais que vocês têm, né? Então, queria que você contasse um pouquinho de como é que funciona a estrutura de vocês no dia a dia. Ana, para mim a proximidade com o cliente faz com que a gente identifique oportunidades que nem sempre o mercado está disposto a ver. Então, acho que o que a gente construiu aqui na Ópera é justamente essa proximidade com o cliente. A nossa metodologia comercial, o modelo como a gente criou a estrutura comercial e a estrutura de atendimento aqui internamente, faz com que a gente fique muito próximo do cliente. Então, enquanto eu digo assim, né, que a gente passou na transformação dos bancos, que começam quando o banco implanta uma porta giratória. Lá atrás, quando o banco botou a porta giratória, foi mais ou menos para dizer assim, cara, cliente, tenta ficar aí fora, se eu conseguir te atender aí fora, ok. Então, o banco bota a porta giratória, evita que o cliente entre, trava o cliente aqui no autoatendimento. Então, isso é um movimento que o mercado bancário passou por um longo tempo. Falei, cara, precisamos blindar o cliente entrar na agência para ele se autoatender, para ele ficar no autoatendimento. Então, eu tiro o cliente da agência, eu transfiro para o autoatendimento. Puta, funcionou o autoatendimento? Opa, eu reduzo o autoatendimento para ele começar a migrar para a internet. Puta, ele migrou para a internet, opa, então eu não preciso mais de agência, então eu reduzo a agência. E esse é o que aconteceu no mercado bancário e o que a gente está vendo hoje. Só que esse cliente, principalmente da pessoa jurídica, ele perdeu essa referência. Falou, puta, primeiro eu tinha uma agência para ela falar com o meu gerente. Perdi. Depois eu tinha um autoatendimento que eu podia resolver, perdi. Hoje eu tenho um relacionamento via internet banking e uma plataforma digital que eu não sei quem me atende, se é IA, se é um assistente virtual, se é um gerente mesmo, porque quando você fala, né, com algum atendimento bancário, você não sabe quem é. Efetivamente, se tem uma pessoa, se é um atendimento virtual, fica confuso. Então o cliente se perdeu, principalmente o cliente pequeno e médio da pessoa jurídica se perdeu. As cooperativas entenderam esse movimento e abraçaram esse cliente. Você percebe que as cooperativas abriram agências no interior, muito próxima do cliente, sem porta giratória, com um espaço mais confortável, ou seja, para dizer assim, cara, aqui do lado tem uma instituição que te mandou para fora, aqui eu te recebo. E aí começou a buscar gente dos bancos para ir para as cooperativas. Então as cooperativas começaram a ocupar esse espaço de relacionamento com o cliente. E a gente vendo essa movimentação. As cooperativas abraçam um excelente pedaço desse mercado, mas trazem uma característica de, cara, você tem cota, você é sócio, aí começa a bagunçar um pouquinho. O cliente começa a se assustar um pouco, porque ele já não entende o que é custo, o que é cota, como isso funciona. E a gente, né, no FDIC entendendo, falou, cara, vem cá, se você precisa de um atendimento mais burocratizado, se você precisa resolver a tua vida no dia a dia, a gente como fundo resolve. Falou, cara, eu não estou preocupado com te vender uma cota, eu não estou te preocupado querer te entupir outras coisas. Falou, cara, eu quero resolver teu dia a dia. O que é teu dia a dia? Puta, eu preciso de um recebível que eu vendi a prazo, preciso descontar isso aqui, preciso comprar matéria-prima. Cara, então vem cá. E a gente criou uma cultura de aproximação disso, de entender esse modelo, cara, enquanto o mercado te empurra para fora, eu te puxo para dentro, te dou um atendimento mais personalizado, mais próximo. Todo o nosso gerente hoje que está numa base, ele pode atender clientes no máximo a 200 km da sua base. Para quê? Para que justamente ele fique próximo. Mas esse modelo é comum, vocês que criaram por aqui, assim? Ele era comum, depois o mercado se perdeu, a gente resgatou isso porque é uma coisa que eu sempre acreditei que faz sentido, o mercado de aproximação. A gente fala do efeito caracol, né?
Então eu tenho uma base aqui, daí eu vou no meu vizinho e faço uma circulação caracol para depois chegar lá no meu cliente que está mais longe. Então essa aproximação faz com que o cliente entenda, poxa, se eu precisar de uma visita, o cara está aqui perto de mim. Se eu precisar falar que eu vou crescer, eu posso chamar o gerente, ele está aqui do meu lado, eu não vou ter que esperar uma semana para ele conseguir um voo, para ele se deslocar para estar próximo de mim. Putz, se eu passar por uma dificuldade, eu vou poder chamar esse gerente e dizer, olha, cara, aconteceu um problema aqui, tive uma mercadoria devolvida, estou com dificuldade aqui, isso vai impactar no meu crédito. Então essa aproximação fez com que o cliente se sentisse mais assistido, a gente conseguisse ouvir oportunidades que talvez o mercado não ouça na velocidade que a gente ouve, e também para a gente identificar problemas de crédito que são inerentes do nosso negócio, mas com essa proximidade acaba mitigando esse risco. Então esse modelo de aproximação tem dado super certo. Hoje a gente atende 315 cidades no Brasil, estamos em 14 estados e aproximadamente 100 pessoas na área comercial. Então, basicamente, esse é o nosso modelo de aproximação que eu acho que tem dado super certo e aliado a muita tecnologia. Né? Então, essa é uma outra vertente que a gente usa muito aqui, acredita muito nisso, mas não é tecnologia para substituir o nosso atendimento ao cliente. É tecnologia para ajudar ele a tomar decisão, tecnologia para nós tomarmos decisão e para que o nosso time tenha mais tempo livre para literalmente conversar com o cliente. Ou seja, a partir do momento que o operacional, a tecnologia resolve, o meu time tem mais tempo disponível para estar com o cliente. Mas antes da gente entrar nessa parte de tecnologia, eu anotei por aqui que vocês têm também um lema da empresa que é orquestrar pessoas e resultados. Inclusive o nome da própria empresa é Ópera. Eu queria que tu explorasse um pouquinho aí o porquê de Ópera e como é que vocês fazem essa orquestração de pessoas e resultados como pilar da empresa e como é que vocês sustentam isso. Legal. Quando a gente pensou em Ópera, né, lá atrás, as 5 pessoas que pensaram nesse negócio, eu, Guilherme, Rodrigo, André e o Michael, todos nós tínhamos características complementares. Cada um tem um perfil mais comercial, o outro tem um perfil mais administrativo, o outro tem um perfil mais de crédito, o outro tem um perfil de prospecção, o outro tem um perfil mais de compliance, de ver problema e tal. Falei, pô, esse time jogando junto faz uma diferença, a gente pode fazer um negócio diferente do que tem no mercado. E daí a gente fala, puta, como é que a gente transforma isso num nome, né? Aí o Guilherme teve a ideia e falou, cara, isso aí, cada um tocando o seu instrumento, fica uma música suave e tal, pô, fica uma ópera, opa, achamos. E aí foi isso que você falou, pô, como essas pessoas complementares inicialmente, cada um, né, tocando o seu instrumento, faria essa orquestra, né, tocar uma ópera e transmitisse essa sintonia. Então, a gente nasce dessa sintonia. E aí, quando a gente nasce dessa sintonia, a gente vai no lema de orquestrando pessoas e resultados. Ou seja, se eu não orquestrar um time, eu não tenho resultado. Então, a gente parte dessa gestão das melhores pessoas no lugar certo, fazendo a coisa certa e do jeito certo. Então, isso é uma característica muito forte. Tanto que aí, nós 5 aqui, acabamos expandindo cada um o seu time com as suas características, para que todo o nosso time tenha características complementares, similaridade e facilidade para trabalhar junto. Então, isso é muito forte para nós. As pessoas, acho que, quando me perguntam, Gustavo, o que a Ópera faz diferente? O que a Ópera tem de diferente? Sempre meu ponto vai ser as pessoas. Porque é difícil achar as pessoas que estão aqui, com um perfil que estão aqui e com um propósito que estão aqui. Então, isso faz toda a diferença. E é esse, talvez, o nosso maior segredo de conseguir atrair as pessoas certas. Em termos de números, como é que tá de colaboradores? Como é que vocês têm a estrutura aí? Basicamente 100 pessoas na parte comercial externa e 70 pessoas na parte interna. Então a gente está com um time aí de 170 pessoas. Basicamente esse é o nosso time que está jogando hoje. Tá? A gente atende 3.800 clientes espalhados, né, como eu te falei, em 315 cidades. Estamos num patrimônio líquido perto de 700 milhões de reais, né? Estamos objetivando chegar a um PL líquido daqui a 3 anos de 1,6 bi. Fizemos 2,5 bilhões de reais em operações no ano de 2024 e esse ano devemos fazer algo em torno de 4 bi de operação. Então, basicamente, esse é o volume de negócio que acontece aqui. Tem até uma característica ali que me apresentaram na visita da empresa que eu gostei muito, que é a parte do atendimento que vocês acabaram regionalizando, né? Então, antes vocês atendiam no âmbito aí nacional, todo mundo atendia todo mundo. Hoje vocês mudarem para baseado em estados, regiões. Como é que essa mudança aconteceu? Por que isso aconteceu?
Qual que foi o insight? O que pegou, né? Toda empresa em crescimento, ela cria os seus feudos, né? Então tinha a área de cobrança, tinha a área de confirmação, tinha o financeiro, tinha a área de operações que a gente chamava na época. Então o problema ele ficava circulando entre áreas, a solução não, mas o problema ficava circulando. Puta, agora o problema está na área de confirmação. Depois, vamos girar toda a nossa atenção para fazer a área de confirmação andar. Não, agora o problema está na cobrança. Puta, vamos fazer toda a confirmação, toda a cobrança andar. Aí daqui a pouco o problema estava na operação. Ou seja, o problema ia transitando nas áreas da empresa e os seus feudos vão se protegendo. E a gente começou a entender que quando a empresa cresce demais, isso prejudica o cliente. Porque a área de operações atende bem, mas daí chega na confirmação, alguém da confirmação acordou de mau humor, vai lá dar uma patada no cliente, puta, tudo aquilo que nós fizemos nas outras áreas estraga. Né? E a gente começou a entender, falei, cara, vamos transformar isso tudo numa única área. Vamos transformar isso tudo numa única estrutura. E foi o que a gente fez. Então a gente pegou, criamos as mesas de relacionamento e dentro dessas mesas todo mundo é igual, todo mundo vai atender o cliente, tanto faz se você vai cobrar, se você vai confirmar, se você vai fazer a operação, cara, é todo mundo igual, todo mundo joga no mesmo time. A diferença é que o problema do cliente não pode ser daquela mesa. Então ninguém vai empurrar para outra mesa, porque o cliente é daquela mesa. Então eu vou pegar esse problema aqui e empurrar para a mesa do Rio Grande do Sul. Não, mas o cliente é de Santa Catarina. Pois é, o problema vai ficar aqui. Então a gente começou a entender que isso faria mais sentido e começamos a tratar isso de maneira mais próxima para tirar as barreiras. Então não tem mais área. Tanto que se você andar no nosso escritório aqui, cara, tem zero divisão, zero estrutura, cara, é todo mundo do mesmo jeito, todo mundo olhando e se sentindo no mesmo lugar. Então acho que isso mudou bastante o conceito de relacionamento com o cliente. Isso independente se Santa Catarina tiver uma demanda num período muito maior e Rio Grande do Sul tiver tranquilação. Tem que se virar. Tem que se virar. Tem que se virar, tem que fazer acontecer e aí a gente vai manobrando as pessoas de acordo com a necessidade de cada time. Mas, cara, tem que fazer acontecer e aí não tem a muleta de, aqui tem mais movimento, aqui tem menos, não. Sim. Vai ter que fazer acontecer. Uma das ilhas ali, inclusive, é o de tecnologia, né? Você antecipou algumas coisas, mas eu queria que tu explorasse um pouco mais, porque de fato a tecnologia de vocês é própria. Como é que vocês decidiram fazer essa estrutura? A equipe é interna mesmo, vocês não terceirizam. Então, como é que ela funciona e de diferencial, assim, o que ela tem? Eu sempre falo que a gente está no lugar certo, na hora certa e na hora que precisa estar, né? Quando eu assumi o comando, né, a presidência do Samay aqui, eu cheguei lá com aquela característica de tecnologia, falei, cara, você tem que ter isso aqui, tem que ter esse BI, tem que ter essa informação e tal. E aí fiz uma reunião com os líderes lá, todo mundo olhou para mim e falou, isso não tem. Eu falei, como não tem? Cara, tem que ter coisa que a gente tem que ter a resposta na hora, eu tenho que ter isso aqui, eu tenho que saber o índice de desperdício momentaneamente. Eu falei, não existe. E eu fiz uma reunião pedindo sobre alguns índices, alguns BIs, não existiam. Fiquei muito frustrado e num determinado momento um funcionário lá falou, seu Gustavo, muito engraçado isso, seu Gustavo, precisava falar com o senhor. Eu falei, não, tudo bem. Entrou na minha sala e falou, olha, eu tenho esses BIs, mas eu faço isso de maneira independente, porque a organização não tem as ferramentas e tal, mas eu, nas horas vagas, programo e tal, e consigo desenvolver ferramentas aí bem legais. Ele me mostrou boa parte daquilo que eu queria. Eu falei, cara, mas dá pra fazer isso aqui? Dá pra fazer isso aqui? Cara, então junta esse dado com esse e tal. Começamos a transformar aquilo num painel de monitoramento mais eficaz. E aí, quando eu vim pro Opera, eu fiz o convite pra ele. Eu falei, cara, vem pra vai cá. trabalhar lá conosco, porque é exatamente isso que a gente precisa. Por quê? O nosso segmento de FDIC, ele tem alguns prestadores de serviço de software de RP, mas eu digo que todos eles têm lado bom e lado ruim. Não tem nenhum software que falou, cara, isso aqui nos atende super bem. Tem um que funciona muito bem na parte operacional, funciona mal na parte de crédito, tem um que funciona muito bem na parte mobile e horrível na parte interna. Então, né, cada um tem os seus calos. E a gente entendeu que nós não íamos achar uma ferramenta completa que atenderia todas as nossas demandas. Então o que a gente decidiu? Falou, cara, o RP Central, que é em relacionamento a operações, a gente vai escolher o melhor parceiro e a gente vai concentrar ali. Tudo aquilo que for complementar, nós vamos desenvolver dentro de casa. E foi o que a gente começou a fazer. Então o relacionamento comercial a gente começou a desenvolver em casa, a parte de BIs em casa, a parte de cadastro. Então tudo aquilo que a gente sentia que tinha cotovelo, porque esses sistemas não funcionavam, a gente desenvolvia em casa. E paralelo a isso também, os nossos modelos de crédito também. Então eu tenho uma ferramenta aqui, eu tenho uma vertente de tecnologia que é desenvolvimento, que desenvolve as nossas necessidades internas, e eu tenho uma outra área que é de inovação.
que está sempre funcionando, buscando negócios novos. E, cara, isso aqui aplica... Puta, a gente viu no Mercado Livre uma ferramenta que os caras estão usando. Puta, ó, isso aqui funcionaria para confirmar título. Opa, funciona. Desenvolve aqui internamente e faz funcionar. Então, hoje a gente tem basicamente aí 15 pessoas na área de tecnologia, entre inovação e tecnologia. E a gente acredita que isso é um diferencial muito grande. Porque tem coisas que a gente tem ideia, volto a te falar, na minha primeira formação em tecnologia, eu adoro tecnologia. E aí eu começo a ver coisa nova, dou umas viajadas, chamo os meninos aqui e falo, não, isso aqui dá pra fazer, se a gente puxar assim e tal. Então acho que isso transformou a gente numa empresa muito tecnológica, sem perder a essência do crédito, mas as nossas metodologias de crédito nos transformaram numa empresa mais rápida, mais dinâmica, onde o cliente sente isso. A gente chega a fazer quase que 300 operações dia e o cliente sente essa velocidade. De vez em quando dá uma escorregada, de vez em quando atrasa, mas a gente criou um motor de aceleração que funciona rápido. Então, acho que isso foi casado aquele modelo de atendimento próximo com tecnologia e essa cultura de pode errar, não tem problema, a gente conserta, cara, testa, que é o que eu acho que funciona. A gente criou essa cultura de autonomia. Cara, tem um negócio novo, testa, se der errado a gente conserta junto, mas você tem autonomia para testar e fazer a coisa acontecer. Quando a gente faz a integração de um novo funcionário, eu sempre digo assim, cara, você tem que fazer um favor para mim. Daí o cara levantou e falou, como assim? Olha só, se nessa tua integração ou no tempo que você passar conosco, você perguntar alguma coisa para alguém e alguém te responder assim, cara, é assim, tem que ser feito assim, sempre foi feito assim e acabou. Você vem e me fala. Porque a resposta certa, olha, fazemos assim até hoje. Se você tiver uma ideia nova, nós vamos botar em prática e vamos testar, ok? Ok. Então, acho que isso é a cultura de inovação que a gente tem que implantar, que aí a tecnologia vira uma aliada e não uma adversária, né? Tem muita empresa que quer implantar tecnologia, mas não dá cultura de autonomia, não dá cultura de errar. Cara, aí a tecnologia vai sempre bater de frente com a tua cultura e não vai andar. Ou geralmente fica a cargo de uma única pessoa, né? Um único setor. Exatamente. Eu li uma frase que diz que geralmente o cotovelo da empresa carrega o crachá de gerente. Vocês também atuam na parte de investimentos, né? Um pouco mais recente. Como você disse, eu queria que você explorasse um pouco sobre essa atuação. Quais vantagens aí para investidores? Como é que vocês estão criando esse movimento? E também aí um pouco da percepção do mercado atual, né? E no bastidor também me contaram aí que vocês atuam mais com PMEs, então como é que está o tamanho de mercado que vocês ainda podem explorar nesse sentido? Em relação aos investimentos, né? A gente é um fundo de investimento, então a gente capta, né, recurso do mercado. A gente tem grandes instituições, grandes gestoras que aplicam no nosso fundo, nas cotas sênior e mezanino, então é uma forma que a gente capta para mercado aberto. Tem a alteração da CVM 175 que, né, faz com que o investidor possa aplicar diretamente em FDICs, né? Deixa de ser qualificado e não precisa ser mais um investidor profissional. Isso é um mercado que ainda não tracionou, mas que está tracionando. As plataformas estão abrindo para que a pessoa física possa fazer investimento no mercado de FDIC. Eu acho que isso vai transformar o mercado de FDIC, né? Ou seja, vai ficar muito mais acessível, vai trazer mais grana. Isso vai movimentar muito. Hoje o mercado de FDIC de PL, de patrimônio líquido, somar todos os FDICs, a gente está na casa de 690 bi de reais, então é um mercado respeitado. E é esse mercado que ajuda a pequena e média a crescer. Porque a pequena e média empresa às vezes tem dificuldade de buscar um crédito em banco numa grande instituição, porque tem que ter 2 anos de fundação, tem que ter uma série de coisas para poder buscar crédito numa empresa, numa instituição bancária. E no FDIC ela tem esse acesso um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, e isso ajuda muito. Então eu acredito muito que os FDICs representarão muito do mercado de crédito daqui para frente, e é exatamente nessa vertente que a gente vai. Nós não atuamos com pessoa física, 100% da nossa operação é B2B, né, pessoa jurídica, então a gente atende cliente que fatura 50 mil e tem um cliente que fatura 4 bi. Então, né, a gente atende todos os perfis de empresa. Claro que a gente está muito mais focado, né, na média e na pequena empresa, que é onde tem a maior necessidade de crédito. O custo do crédito aumentou muito, né, quando a gente fala de Selic a 15% ao ano, então o custo de grana para essas empresas aumentaram muito. Isso geralmente não cabe, né, no custo financeiro versus o resultado que a empresa tem. Então é um momento delicado e a gente tem acompanhado isso. Então a gente tem um outro lema que a gente usa muito aqui, que
a gente está do lado do cliente para ajudar ele a meter o pé no acelerador, ou seja, para fazer ele crescer, para impulsionar ele mesmo. Então a gente internamente fala, a gente está aqui para impulsionar negócio e pessoas. Então a gente precisa ser um impulsionador para fazer esses negócios crescerem ou sair de uma dificuldade momentânea que ele passa. Inclusive também me contaram por aqui, acho que vale tu explorar também, que não é só no momento ruim que vocês acabam atendendo esse empreendedor, né? Vocês também atuam de forma mais estratégica, consultiva aí com ele, né? Geralmente a gente entra no cliente em 2 momentos. Quando ele tem alguma dificuldade de crédito e ele perde o crédito nos bancos, vamos dizer assim, na primeira linha, ele precisa ir para o mercado, né, para o mercado de FDIC. Então a gente entra como um grande impulsionador do negócio dele, porque hoje ele dorme com um limite de banco, amanhã ele pode amanhecer sem esse limite e ele precisa fazer o negócio dele andar. Então a gente entra nesse momento e isso faz com que ele passe daquela necessidade imediata e consiga fazer com que a sua empresa volte a ter saúde financeira. Então a gente entra nesse momento, ou a gente entra no momento onde o cliente está crescendo muito e as linhas de crédito dele no mercado bancário não acompanham esse crescimento, né? Ou seja, o faturamento dele está dobrando mês a mês, ele não vai conseguir linha de crédito no banco para acompanhar isso, né? Que é uma estrutura um pouquinho mais engessada. E a gente está mais próximo dele e consegue dar esse suporte para ele. Então a gente entra nesses 2 momentos, que são super importantes. Primeiro, quando ele tem uma dificuldade, e a gente está ali para ajudar ele. E segundo, quando ele está crescendo e precisa de uma força, de um motor de propulsão para ajudar a acompanhar esse crescimento. Que talvez pode ser momentâneo, se ele não tiver esse movimento, um concorrente pode tomar esse movimento de crescimento dele e ele ficar pelo caminho. Então a gente entra nessas 2 vertentes. E a gente luta junto com o cliente para que esse nosso relacionamento se perdure, para que ele não tenha que ficar pulando de galho em galho para o mercado de crédito. Aquele cliente que é bancarizado e entra, né, para começar a fazer operações com um FDIC, quando ele começa a fazer por agilidade, atendimento, acompanhamento, sem exceção, todos os clientes respondem, não sei como eu não consigo, por que eu não fiz a operação antes? Por que eu não abri esse relacionamento antes? Puta, é muito ágil, é muito rápido, vocês são muito próximos do cliente. Então isso é satisfatório, você entender que você está entrando para resolver a vida do cliente. E como tu falou, querendo ou não, o mercado ainda muito novo, né? A educação desse mercado ainda vai um tempo e o empresário precisa primeiro conhecer para depois fazer essa transição. Eu ainda vou em visitas que o empresário diz assim, olha, não tem como não aparecer o nome do FDIC no boleto, porque eu tenho medo que o meu cliente vai achar que eu estou passando por uma dificuldade financeira e tal. Então ainda há um preconceito muito grande, apesar de que a gente representa muito desse mercado de crédito. Eu fico pensando, falei, cara, se a gente não existisse, muitas empresas teriam ficado pelo caminho, porque elas não teriam de buscar crédito, mas ainda há no mercado brasileiro esse preconceito de, o cliente está operando com FDIC, ele está com dificuldade, ou ele está com alguma situação, e eu sempre falo para o cliente, falei, cara, vira o jogo, fala para o teu cliente que você buscou uma saída mais barata, mais dinâmica, né, mais próxima para poder atender ele melhor. E é isso que a gente faz aqui. A partir do momento que o meu cliente tem com a gente uma operação que não tem IOF, com a agilidade que a gente tem, com o suporte que a gente dá, automaticamente ele transfere isso para o cliente dele. Então, esse preconceito ainda existe, mas eu acho que ao longo do tempo a gente vai conseguir diminuir isso consideravelmente, porque a gente representa muito para esse mercado de crédito. Sim. Bom, para finalizar, queremos saber os próximos planos aí da empresa. Tu já antecipou alguns números, né? Mas assim, pensando no médio prazo aí, o que a Opera vai ser no Brasil? Bom, eu sempre digo que a gente quer ser, é uma visão nossa, o fundo mais lembrado como parceiro do cliente. Cara, não tenho pretensão nenhuma de ser o maior, de ser a maior estrutura. O que eu quero é ser lembrado como fundo mais parceiro do cliente. Porque assim, se você pegar as listas dos 10 maiores fundos, você vai ouvir, pô, mas esse fundo aqui me tratou desse jeito, fez isso, fez aquilo. Eu não quero ser desse tamanho. Eu quero ser aquele que, quando alguém for visitar o cliente, falou, cara, quem melhor te atende aqui no mercado de fundo? A Opera. Então a gente está trabalhando o nosso relacionamento, desenvolvendo a nossa estrutura cada vez mais, aproximando cada vez mais do cliente para que ele tenha essa referência. Não é raro eu chegar numa visita e o cliente dizer assim, Gustavo, primeiro eu mando a operação para a Opera. Se a Opera não conseguir fazer por qualquer coisa, aí eu procuro outro fundo. Mas o meu financeiro acorda e pensa primeiro na Opera. Eu falei, opa, e aí a gente está no caminho certo. Então, a gente objetiva ser o fundo mais lembrado do cliente como bom atendimento, como parceiro mesmo, e não como um oportunista, né? Então, a gente está crescendo para isso. Estamos abrindo os mais regionais no Sudeste e no Centro-Oeste. Estamos estudando o mercado Nordeste, é provável que no primeiro semestre do ano que vem a gente suba um pouquinho e abra 2 operações lá no Nordeste, mas a gente está buscando primeiro se consolidar
na nossa casa, né? Hoje 70% da nossa operação ainda é representada pelo Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e 30% pelos outros estados, mas a gente acredita que ainda pode fazer mais pela nossa região, crescer mais, consolidar mais nesse sentido, de ser realmente o fundo mais lembrado pelo cliente, como melhor atendimento, como suporte, como alguém que realmente esteve do lado dele em todos os momentos. E no Sudeste vocês acabaram de chegar no Espírito Santo também, como é que está a expansão por lá? Acabamos de chegar no Espírito Santo, acabamos de chegar no interior de São Paulo, acabamos de chegar no Rio de Janeiro, acabamos de chegar em Minas, né? Estamos desenvolvendo a plataforma de Goiânia, que mais uns 45 dias deve estar de pé. Então, no segundo semestre, são essas as novas plataformas que a gente vai fazer funcionar e que com certeza aí deve ter mais umas 2 óperas de crescimento aí só nessas regiões que a gente abriu o mercado. Então tá, era isso. Obrigada pelo papo, adorei conhecer tua história também. Espero aí que inspire e que os empreendedores também busquem vocês quando precisarem nesse sentido de FDICs aí. Obrigado, no Ana mercado. Paula, eu que agradeço. Obrigado pela visita e a casa está sempre aberta para recebê-la. Obrigada.